Paula, Luiz de Carvalho, Trio Alexandre, Osiel e Alda. Esse aqui é só minha produção para conhecer mesmo. Também puderam. O Elton tem quase 500 anos de idade, né? Falaram também da Denise Cerqueira, que já dorme no Senhor. Mas nós encontramos o filho dela. E se tudo der certo, Davi vai estar aqui dando um testemunho para nós sobre como era o tempo em que a sua mãe louvava Jesus. Todavia, hoje nós não estamos aqui para falar de nenhum desses nomes que eu citei, mas de Guiomar Vitor. Gostaria que a minha plateia aqui recebesse Guiomar com uma salva de palmas. Guiomar Vitor, paz do Senhor, irmã Guiomar. Paz do Senhor, pastor. Firme com Jesus. Firme com Jesus cada dia. Tudo em paz. Tudo em paz. Cheio de saúde. Sim. Muitos projetos para esse ano. Muitos projetos. Antes de falar com Guiomar Vitor, eu queria aqui falar para o nosso público quem é Guiomar Vitor. Dona de uma das mais belas vozes da música cristã de todos os tempos, compositora da maioria dos seus hinos. Ela tem 47 anos de ministério, quase meio século na estrada, né? 40 álbuns gravados, entre eles LPs, cassetes e também CDs. E eu quero profetizar que em breve vamos ter também DVDs. Os seus maiores sucessos foram 7 selos do Apocalipse, Crente Cheio de Fogo, O Crente que Ora, O Homem de Branco, e esse é o meu favorito, História das Assembleias de Deus, O Canto dos Serafins, que eu quero ouvir ela cantar aqui para nós hoje, Libertador de Israel, Deus Abre Portas e Escute Meu Gemido, entre tantos. Ela vive hoje uma agenda muito corrida por todo o Brasil. Para trazê-la aqui não foi fácil, nossa equipe para localizá-la também não foi nada fácil, e o produtor disse que teve que abrir a agenda dela para que ela pudesse estar conosco aqui, e eu estou muito feliz. Ela gravou com 23 anos a primeira vez em 1969. Isso. Meu Jesus, em 69 você gravou, entrou no estúdio. Isso. Mas já cantava antes. Louvava o Senhor na igreja, já dirigia grupo de jovem, já dirigia criança, grupo de criança, e já era solista do coral. Tá? Guiomar, você nasceu no berço cristão? Eu nasci no berço cristão, meus pais, eu nasci no berço evangélico, pertencendo à Igreja Batista, tradicional, né? E até 12 anos eu fiquei na Igreja Batista. Minha mãe depois saiu da igreja, né? E aí eu fiquei fora da igreja, muito criança, com 12 anos, não tinha ninguém para me orientar, né? E de repente aí recebi um convite para cantar em shows, fazer programações assim em cinema, para cantar as músicas, inclusive a música que estava assim muito em sucesso, Vem Pra Mim Diana, né? Era ainda uma música naquela época, né? Mas não era evangélica? Não. Então eu estava no mundo, eu fiquei 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio eu fui ser cantora de show, né? Nos cinemas, inclusive muitos cinemas já foi né? Fechado. Fazia também assim, fazia shows nas ruas. Cantava em circo? Isso, em circo, fazia trabalho de comediante. A outra comédia que eu fiz foi A Cadeira do Barbeiro, eu era barbeira. Sério? Então, aí quando eu tinha 16 anos, aí foi que Jesus, eu tive um encontro real com ele, conheci o Pentecoste, conheci o que é batismo com o Espírito Santo, e de lá para cá, ninguém mais me tirou desse caminho glorioso. Glória a Deus. E isso você conheceu numa Assembleia de Deus? Isso, na Assembleia de Deus. Em que estado? O estado de Pernambuco. E de lá você mudou para o estado de São Paulo? Mudei para o estado de São Paulo. Em que bairro de São Paulo? Vila Nhoconé. E já cantava também? Já, o pastor não deixava eu sem cantar de jeito nenhum. Eu cantava no grupo, tudo, mas ele queria ouvir um hino naquela época chamado hino avulso, né? Que hinos eram esses que você cantava naquela época? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Hino da harpa, né? Irmã Guiomar, nesse período que a senhora cantava e entoava esses hinos, como foi gravar a primeira vez? Gravação para mim, eu não sabia nem o que era isso, gravação. A igreja não falava nisso, né? E como é que surgiu essa oportunidade? Surgiu assim, eu cantava muito na igreja, e já naquela época o ciúme era muito grande das pessoas na igreja. Já né? tinha ciúme Já naquela tinha época? dias, lá vai a cantora, quando o pastor me chamava, né? E não sabiam que estavam profetizando realmente que eu ia chegar nesse nível, né? Então foi o seguinte, eu estava lavando roupa e um vizinho, que ele não era evangélico, ele disse assim para mim: Dona Guiomar, a senhora podia gravar música da sua igreja,
porque a senhora canta tão bem, canta tão bonito. E eu disse assim, mas o que é a gravação? Falei assim, a senhora não escuta aí o povo cantando, naquela época tinha muita dupla caipira, né? Aí ele falou assim, a senhora poderia fazer igual eles, cantar indo da igreja, gravar, né? Eu falei, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? E aquilo ficou passado mais ou menos que uns 6 meses, bateram na porta da minha casa. Eu não fui atrás. Aí bateram na porta da minha casa, era o meu tio. Meu tio chegou, o Tiago de Moraes. Ele chegou e disse assim, Guilmar, eu vim pedir a tua ajuda. Eu disse, como, meu tio? Eu estava de 8 meses de gestação. Aí ele falou assim, vim pedir tua ajuda. Eu falei, como, meu tio? Ele falou assim, olha, eu vou gravar um compacto. Primeiro eu gravei um compacto. O compacto era aquele pequenininho, só cabia, né? 4 músicas. Vou gravar um compacto e eu queria a tua ajuda. Eu disse, como assim, meu tio? É, porque você canta com os jovens, você escolhia alguma, que agora a gente já sabe o nome certo, back vocal, né? Naquela época não tinha isso, não. Não tinha nada, né? Pegava a turma lá e, né? Aí ele falou assim, você toma conta de grupo de jovens, escolher umas jovens, né? Para poder fazer um solo lá quando for cantar. E antes disso, pastor, a nossa igreja estava passando uma fase espiritual muito precária. Não vou contar aqui os detalhes, né? E a igreja estava, os crentes indo embora. E a igreja voltando um pouquinho. E a igreja estava ficando vazia. E eu, dentro de mim, eu chorava muito, porque eu estava vendo os crentes embora, os irmãos irem embora. Eu chegava em casa, eu começava a chorar, dobrava os joelhos, chorava, dizia, Deus, tua igreja dessa maneira vai fechar. E eu não sabia o que era composição, não sabia nada disso. Aí um dia, uma noite, eu estava muito angustiada. Aí dobrei o joelho e comecei a chorar, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Aí nesse momento, Deus me deu o primeiro hino. Igreja pura imaculada, Santa de Jesus, contempla o sacrifício lá da cruz. Tu ficas calada e não falas nada, nem dá glória a Deus. Ó igreja que desperta pelo amor de Deus. Aí Deus me deu aquele hino. Mas eu não sabia que era composição, não sabia. Ficou aquilo na mente. Não escreveu? Não. Ficou só na... Meus hinos é tudo, é aqui, escrito aqui dentro. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Aí meu tio, foi quando eu fiquei, vi esse hino, né? E meu tio quando chegou, falou comigo. Aí eu falei para ele, ó tio, eu não sei se eu vou poder lhe ajudar. Ele falou, mas Guilmar não é nada demais, você só vai pegar mais jovens, escolher, a gente vai ensaiar na igreja. Aí daquela hora em diante, pastor, o negócio ficou feio. Primeira guerra foi na igreja. Porque naquela época, os pastores tinham assim, na mente, na visão deles, que quem gravasse ia já se prostituir. Então teria que ser excluída. Aí quando ele soube, né, que a notícia corre, né, que eu ia ajudar meu tio, aí ele falou, se ela for gravar com o tio dela, eu vou excluir ela. Meu Jesus. Aí foi uma luta muito grande, e meu tio batendo na minha porta, e chegava, Guilmar, pelo amor de Deus, me ajude. Aí nisso ele falou assim, Guilmar, você não quer gravar um hino? Eu disse, eu? Você não tem nenhum hino? Aí foi quando eu lembrei. Ah, eu tenho um hino, tio, Igreja Pura Imaculada, Santa de Jesus. Então eu te dou uma faixa para você. Olha como é que eu entrei. E quando foi, aí em casa também foi uma guerra travada. Eu me lembro quantas noites eu orando de joelho, né? Assim, ajoelhada, chorando. Às vezes deitada mesmo, o travesseiro ficava cheio de lágrimas, molhava, né? Alguém dizia, para de orar, cala a boca. E aquilo me cortava a alma, né? E a gravação nem era minha. A gravação era do meu tio e eu apenas ajudar ele. Aí quando foi uma madrugada, eu estava muito angustiada. Aí Deus me deu uma revelação. Me mostrou um campo verdejante enorme, enorme. Como se fosse um campo de futebol. Eu estava sozinha naquele campo. E de repente apareceu aquelas rádio vitrola antiga, que a gente tirava, né, pegava o braço, apareceu uma rádio vitrola no meio daquele campo enorme verdejante. E aí eu vi aquela rádio vitrola e já estava tocando, era eu que estava cantando naquela rádio vitrola. Eu disse, meu Deus, isso aí é a minha voz. Aí quando eu falei a minha voz, eu ergui os braços para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque onde não vou, a minha voz vai em meu lugar. E nessa hora, pastor, não era mais aquela rádio, isso pequenininha, se tornou uma máquina enorme. E aquela máquina enorme
E de repente, aqueles não era mais, não era disquinho, o compacto, saía disco um atrás do outro. Era... E aquele campo vazio, aquela multidão, me dá um. Aí eu acordei. Meu Jesus, aí eu disse, profeta. Deus, o que é isso, né? O que é isso? Aí eu fui falar com Deus, né? E enfrentei tudo, enfrentei o pastor, enfrentei todos os obstáculos. Falei, pode me excluir, mas o Senhor me mostrou e eu vou gravar. Mas eu não entendia que Deus era comigo, que Ele tinha alguma coisa. Era um ministério. Ele usou meu tio para me levar aonde Deus, Ele me queria me colocar. E aí a senhora gravou a primeira faixa. Gravei. E foi essa música. Igreja Pura Imaculada. E quando saiu o seu primeiro trabalho, só seu, solo? Foi Cruz Pesada. Cruz Pesada. Como é que foi a divulgação? Como é que as pessoas ficaram sabendo? Olha, pastor, a divulgação naquela época era terrível. Porque hoje em dia as pessoas têm televisão, têm dinheiro. Naquela época nós não tínhamos dinheiro, não tinha nada, inclusive eu, né? Aí gravamos o compacto, né? E o Monte Divaldo Calixto, naquela época, era um locutor abençoado. Ele falou assim, olha, Guilmar, eu tenho um programa bem fraquinho. Inclusive só tinha mais, era a dupla, umas 4 duplas. Ele falou, olha, você daqui 3 meses vai começar a tocar o compacto no rádio. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei curiosa, né, pastor? Falei, puxa vida, né? Fiquei atenta. Aí comecei a ouvir o programa, fiquei curiosa, né? Aí começou a tocar. Meu tio, que ele era o dono, ele tinha pago, né? Aí eu fiquei ouvindo. Aí tocava, naquela época o povo também pedia, né? Pelo telefone, eu quero ouvir o hino, Mas só que é o seguinte, não pediu o hino do meu tio, só pediu o meu. Igreja Pura Imaculada. Igreja Pura Imaculada. Direto. Aí olha, pastor, eu era tão, sabe assim, eu disse, meu Deus, eu acho que eu estraguei o trabalho do meu tio. Eu não entendia que aquilo ali... Foi a forma que Deus usou para abrir a porta. Isso, entendeu? Aí quando deu mais ou menos uns 4 meses, ele me chamou, falou, irmã Guilmar, eu quero que a senhora venha aqui na rádio que eu quero conversar com a senhora. Aí eu fui e ele falou assim, olha, irmã Guilmar, eu não vou ficar com seu tio, vou ficar com a irmã. Só que a senhora precisa ter hinos, a senhora tem mais outros hinos? Eu falei, não, Monte Divaldo, eu só tenho esse hino aí. Ele falou assim, então é pena, porque eu quero gravar o LP. No caso seria LP. Deixa eu fazer uma pergunta. Antes da senhora gravar, tinha outra cantora evangélica que havia gravado? Solista não, em São Paulo não. Então a senhora foi a primeira precursora. A primeira pessoa solar. Que coisa solista, linda. fui eu. Continua então. Aí depois ele chamou e queria que a senhora tivesse músicas. Aí eu falei, eu não tenho música, eu não tenho, né? Aí ele falou assim, que pena. E naquela época ele queria que eu também desse ao menos uma parte em dinheiro. E coitado, eu não tinha nada, né? Aí eu falei, Monte Divaldo, primeiro eu não tenho mais hinos, mais música, e também eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, então é o seguinte, vou ver se eu tenho um rapaz que ele quer gravar, então eu vou falar para ele dar uma ajuda em dinheiro. Aí ele grava 4 músicas. Não, ele grava, se naquela época era 12, né? 6, ele grava 6, eu gravo 6. Tudo bem. Fui para casa. Mas eu fui falar com Deus, né? Falei, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho música, eu não tenho nada. Naquela semana, de segunda a sábado, Deus me deu 8 músicas, 8 hinos. 8 hinos? 8 hinos. Me lembro que eu estava na beira do fogão fazendo comida, a janta, e me deu uma dor de repente do lado, assim. E eu disse, meu Deus, eu tenho que terminar a janta para meu esposo. Aí, aquela dor terrível. De repente, comecei a ver aquela inspiração. Ó Cristo, ó Cristo, muito amado, liberte os enfermos, como nos tempos passados. Aí Deus me deu. A senhora estava quase ficando grávida do louvor. Né? Começou a sentir uma dor e ficou grávida na música. Que coisa linda. Verdade. Bom, gravamos o LP. O que aconteceu? Explodiu mesmo assim. Com 3 meses já tinha vendido 13 mil cópias. 13 mil cópias? 13 mil cópias. Isso naquela época? Naquela época era muita coisa. Sem divulgação, não, sem não lojas vendendo? Não. Você já atendia igrejas nessa época ou não? Já era convidada? Não. Não? Não. Só cantava na minha igreja. Interessante isso. Quando foi que começou a ser convidada para ir nas igrejas? Eu comecei a ser convidada para ir para as igrejas. Eu já tinha o quê? Já tinha mais ou menos 8 filhos, pequenininho, tudo era uma escadinha, um atrás do outro, né?
Aí começamos mas só que ninguém ajudava a gente. Não? Não, nem a condução pagava. Só que Deus operava muito, né? A gente ia cantar, Jesus expulsava demônios, levava os discos, levava os filhos, né? Então, se Jesus tocasse, vendia os discos e tudo bem, né? As gravadoras não davam cachê, nada. Ele dava assim, 30 discos e se vire, né? E se Jesus usasse a gente cantava, dali já ia para outra igreja. E foi assim que Deus começou. Acontecia muita coisa, sinais. Olha, eu vou falar para o pastor. Eu queria que eu voltasse naquela época, Deus me usava como me usava. O que acontecia? Conta pra gente. Olha, eu me lembro que eu estava cantando Libertador de Israel. E quando Como é que é o Libertador de Israel? Um dia a mim Jesus falou, dizendo: eu sou o libertador. Pois na verdade, quando eu o aceitei, fui libertado do pecado e do jugo da lei. Aí, quando eu começava a cantar Eu Sou o Libertador de Israel, eu me lembro que um dia, quando eu estava cantando, a igreja super lotada, um corredor enorme, a igreja era muito grande, e tinha uma professora que ela era paralítica, ela estudou mesmo assim, né? E ela foi participar desse culto. Ela estava na cadeira de roda, porque eu acredito na verdadeira cura. Vamos supor, a pessoa está numa cadeira de roda, é paralítico, quando Jesus cura, ele não sai se arrastando, ele já sai andando mesmo. Sai de pé. De pé. E naquela noite foi uma coisa tremenda, porque quando eu comecei a cantar Eu Sou o Libertador de Israel, a glória de Deus caiu sobre a igreja. E eu me assustei, porque de repente o povo começou a correr. Começou a correr, porque a cadeira de roda estava bem perto do púlpito. Aquela mulher deu um pulo, levantou e já saiu correndo pelo corredor. Aí a igreja não aguentou, o povo de pé, Jesus batizando o Espírito Santo, os crentes correndo fora da igreja, né, no terreno da igreja. Foi uma glória tão grande, aquela mulher, Jesus curou ela, tirou ela da cadeira de roda. E uma criança com 1 ano e 4 meses ressuscitou nesses braços, morreu e ressuscitou. Nos seus braços? Nos meus braços. Como foi ela isso? morreu nos braços da mãe. E no culto? No culto. Eu não sei se o pastor já ouviu falar naquela doença, agora tem cura, né? Simioto, doença de macaco. Que a pessoa vai se acabando, aos poucos as carnes vão embora, fica a pele e o osso. E essa criança ficou com essa doença, ficou internada. E isso aqui já foi uns tempos, tem o quê? Uns 20 anos mais ou menos. E essa mãe, ela falou assim: eu vou para a igreja porque é a inauguração de um grande templo. Ela congregava na congregação pequena e fizeram um templo muito grande. E ela queria participar da inauguração do templo. Cidade? Hã? Lembra a cidade? Volta Redonda. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? O médico mandou a criança para casa, a criança dessa irmã, para morrer. E ela disse: eu não vou perder uma festa dessa. Então imagina 3.000 pessoas para almoçar. O desespero, cada um quer comer primeiro que o outro, né? Muito apetite. Aí eu cheguei para ir tomar o café. A igreja é muito grande, um pátio enorme, né? Uma mesa lá. Aí as irmãs cozinheiras preocupadas comigo, porque já era tarde. Ela veio com café, né? Para trazer para mim, com aquela delicadeza. Quando eu peguei a xícara assim, que eu vou colocar na boca, o Senhor disse: pare. Ainda não é hora. Não toque nada. Quando ele falou assim, a glória me tomou. Aí comecei a falar em idiomas. Aquele poder foi para a cozinheira, foi para onde as cozinheiras estavam cozinhando. Era a mulher em cima das panelas falando em línguas estranhas. Aquilo ali foi um Pentecoste, enquanto já estava terminando. E o povo lá dentro querendo saber o que estava acontecendo lá atrás. Terminou a escola aí e Jesus disse: não é para comer. Aí todo mundo entrou, aquela fila enorme, tudo desesperado. E eu fiquei no cantinho: Senhor, o que tu quer de mim? Aí quando todo mundo, né, a multidão lá é desesperada para comer, ela chegou a hora, todo mundo querendo almoçar. Aí eu fiquei no cantinho falando com Deus. Aí chegou uma menina com mais ou menos 12 anos, chorando: cantora, pelo amor de Deus, vá lá na igreja, lá no último banco, minha mãe está em desespero lá. Aí eu saí. Fui, quando cheguei lá, eu era uma menina no colo, uma fraldinha em cima. Aí ela chorando muito, eu disse: o que aconteceu? Ela disse: minha filha está morrendo. Aí quando eu puxei a fralda, pastor, ela não estava morrendo, já tinha morrido. Tinha morrido. Os olhos virou,
parou a respiração, tudo, morto. Aí eu fui falar para ela, corra, prepara os documentos para fazer o sepultamento. Aí quando eu fui falar isso para ela, o Espírito Santo disse: Guiomar, tu sabe quem sou eu? Glória a Deus. Eu disse: sim, Senhor. Eu sou a ressurreição e sua vida. Não mande ela procurar documento para enterrar o filho. Pega a criança, vai na secretaria e ora, e eu vou dar vida para ela. Pastor, uma responsabilidade muito grande. Eu peguei aquela criança com aquela mãe junto, fomos para a secretaria, pedi a chave para o pastor, não falei nada para ninguém, o povo, aquele alvoroço para comer. E ali eu entrei naquela secretaria, tinha um sofá, uma mesa. Aí eu me lembro que me ajoelhei, coloquei a criança deitada, aquele esqueleto, era uma caveira, só tinha osso. Aí a mãe ajoelhada também, eu queria que ela aumentasse a minha fé. Eu dizia para ela chorando: a senhora crê que Jesus vai ressuscitar essa criança? Ela dizia: creio. E aquela palavra me dava mais força, porque eu queria desistir, porque o quadro era feio. Aí eu orei mais ou menos, pastor, uns 15 minutos, nada. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? Tu falaste que não era para mandar ela preparar os documentos. Já estou há 15 minutos aqui orando, e a criança não tem movimento nenhum. Aí o Espírito Santo falou: coloca a tua boca sobre a criança, coloca o rosto sobre a criança, te deita sobre a criança. E eu disse: é carne minha. É carne minha. Aí eu resisti à voz do Espírito Santo. De repente, a segunda vez: coloca a tua boca sobre a criança. Era aquele defunto gelado. Coloca o rosto, o corpo. Segunda vez, eu disse: é carne minha. Terceira vez, pastor, não tive mais como resistir. Aí, joelhada em cima daquele esqueleto, me lembro como hoje. Glória a Deus. Deus de Elias. Deus falou a mesma coisa para Elias deitar sobre o morto e ele ia ressuscitar. Aí eu falei: Senhor, eu estou fazendo como tu mandaste. Aí deitei, coloquei meu rosto sobre a criança, o corpo sobre aquele esqueleto, e a mãe desesperada chorando. Eu disse: Senhor, eu estou fazendo como tu mandaste. E quando eu falei isto, aquela criança, quando o Espírito encaixou no corpo daquela criança, aquela criança de 1 ano e 4 meses, ela deu um grito como se fosse uma criança que tivesse 5 anos. Foi um grito, ela deu aquele grito tão forte, quando o Espírito encaixou no corpo dela. Aí, a gente não sabia o que fazer, né? Aí pegamos, eu disse, e ela já voltou sorrindo. Eu falei: está aqui sua filha. E entreguei na mão da mãe. Então esse é um dos milagres, pastor. Eu já vi o homem de branco, esse homem de branco eu vi no meio da igreja, mas esse milagre que eu estou lhe contando é um dos milagres maior na minha carreira, na minha trajetória, que aconteceu. Eu tenho saudade daquela igreja. Eita, tempo bom! Mas pode ser. Deus abençoe a senhora. Até a próxima. Em nome de Jesus. E você leva a irmã Guiomar Vitor para cantar na sua igreja. Um beijo para todos os irmãos.